Queridos irmãos, o evangelho deste final de semana, ele é continuação do evangelho que usamos no domingo passado. É incompreensível a barbeiragem aí que o liturgista fez. Ele dividiu em dois um texto que forma uma unidade inseparável. No domingo passado, nós vimos como a visita de Jesus na sinagoga de Nazaré, sua pátria, foi conflitiva, mas começou assim num crescente. Houve um entusiasmo e uma expectativa inicial de que Jesus fizesse ali os mesmos sinais poderosos que ele havia feito em Cafarnaum. Mas depois Jesus desafinou e ele cometeu várias provocações que foram num crescente. Primeiro, a primeira transgressão de Jesus foi ele não ler o texto proposto na liturgia da sinagoga para aquele dia e ter lido um outro texto que está no final do evangelho do livro do profeta Isaías, no capítulo 61, que fala sobre o Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os povos, curar, dar recuperação de vista aos cegos, para propor o ano da graça do Senhor. E depois, a outra transgressão de Jesus foi que ele interrompeu a leitura num versículo muito importante. Note que todos conheciam de cor essa passagem do profeta Isaías, de tão bela, de tão significativa que era para o povo. Pois é, aquele versículo que falava para promover o dia da vingança do Senhor, ele não leu. Quer dizer que ele anunciou apenas o Messias que tem o amor, mas não o Messias que é juiz vingador. Vamos cair no texto de hoje, que é continuação do texto, como eu já falei. Vamos a partir do versículo 21, onde nós vamos ver que eles começaram assim: certamente me citareis o provérbio. Bom, então Jesus disse: hoje se cumpriu a vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Aqui é um eco do profeta Ezequiel, numa passagem que diz assim: Filho do homem, você está entre uma nação rebelde, onde eles têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem. Aí Jesus Cristo vai jogar um balde de água fria na expectativa deles, porque eles esperavam que Jesus fosse fazer lá grandes sinais. Mas olha só como Jesus começa. Com certeza vocês vão me citar o provérbio que diz: médico, cura a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizesse em Cafarnaum, faz eu também aqui na sua pátria. Aí Jesus Cristo vai invocar duas passagens do Antigo Testamento que vão contra essa expectativa deles. São duas passagens inconvenientes. Ele vai citar os dois maiores profetas. Os dois maiores profetas não é Isaías, Jeremias, Ezequiel, mas são dois profetas que não são escritores, que aparecem no livro dos reis. É Elias e o seu discípulo Eliseu. Pois bem, contra essa expectativa que eles tinham uma fé assim, vamos dizer assim, uma crença de que Deus era Deus do povo de Israel, era um nacionalista. E Jesus vai mostrar que na verdade Deus já sempre agiu para os povos pagãos. E a passagem conveniente de Elias mostra que Elias, quando houve aquela grande fome em Israel, ele vai ser enviado por Deus, não a nenhuma das viúvas de Israel, mas a uma estrangeira de Serepta, lá na Sidônia. E depois ele vai citar o profeta Eliseu, que ainda é mais complicada essa citação e muito mais inconveniente, porque Eliseu não vai curar apenas um pagão, mas um pagão que é inimigo de Israel, porque este pagão, ele é sírio, e a Síria sempre esteve em guerra contra Israel.
E também, não conta aqui, mas se você abrir o livro dos reis, você vai ver que o episódio conta uma coisa interessante, que Eliseu tinha um servo, que quando ele curou Naamã, ele quis dar algum pagamento, algum presente para Eliseu. Eliseu negou-se a receber qualquer presente, porque afinal de contas, quem fez a cura foi Deus, não foi ele. Mas o servo dele foi lá com uma mentirinha, correu atrás de Naamã e disse assim: olha, o meu senhor mudou de ideia, porque chegaram dois amigos deles, profeta, e ele gostaria de dar uma muda de roupa para cada um e fazer uma refeição. Daí ele pediu prata, ele deu 2 ciclos de prata e 2 mudas de roupa. Quando ele voltou, Eliseu perguntou: por acaso você não foi lá, saiu da sua casa visitar Naamã? Aí ele falou: não fui, eu não saí de casa. Aí Eliseu falou: você quer enganar o profeta? Eu ouvi, tive esta visão. E ele foi punido com a lepra de Naamã, que incidiu sobre ele e a sua família. Aqui também é uma coisa agravante, por quê? Porque Deus não somente curou o inimigo pagão, mas também ele amaldiçoou um membro, um filho de Israel, com a lepra de Naamã. E isso tudo vai tudo ao contrário da crença deles, né? Esta passagem, eu já falei no domingo passado, que é o programa missionário de Jesus. E nós podemos ver que o programa missionário de Jesus, ele tem uma característica de ser universal. Deus, o amor de Deus vai para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não existe pagão e nem judeu. Todos são filhos dele, através do batismo. Jesus é o Messias, mas não é o Messias que vem fazer uma revolução política, substituir um sistema opressivo romano por um outro, às vezes até pior. Ele vem trazer salvação. Por isso sua pregação vai exigir do homem mudança de mentalidade, conversão. Este discurso de Jesus teve como consequência a fúria dos seus ouvintes. Diz o texto que tem um problema para nós, né? O texto diz que eles levaram Jesus para fora da cidade, em cima da colina onde estava edificada a cidade. Entre na internet e procure lá sobre Nazaré na época de Jesus. Nazaré não estava construída sobre uma colina, não era uma cidade fortificada. Era um vilarejo à toa, insignificante e desprezível. Dizem que tinha cerca entre 300 e 600 habitantes. Era pequena. E de modo que... O que será que Lucas quer dizer com isso? Quando ele fala da cidade sobre a colina, ele está evocando Jerusalém. E está fazendo a ligação já com o final da vida ministerial de Jesus, da vida missionária de Jesus. Que vai acontecer com ele exatamente o que está aqui no texto. Ele vai ser conduzido para fora da cidade, ele vai ser condenado e morto. Mas ele vai ressuscitar. E a imagem que ele usa aqui para falar da ressurreição porém, passando pelo meio deles, prosseguia no seu caminho. Quer dizer que Jesus vai vencer a morte, porque ele vai prosseguir até a sua glorificação, o seu caminho. Amém.